Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre as segundas centúrias de São Máximo Confessor, sobre o amor e a pura oração, nosso 37º encontro. Vamos trabalhar os capítulos 86 e 87. Vamos ouvir primeiro o 86, depois o 87. Dentre os mandamentos da lei, alguns devem ser guardados tanto espiritual quanto corporalmente, outros apenas espiritualmente. Assim, não cometer adultério, não matar, não roubar e outros semelhantes. Devem ser guardados tanto corporal quanto espiritualmente. E espiritualmente eles devem sê-lo 3 vezes mais. Mas circuncidar, observar o sábado, imolar o cordeiro, comer os ázimos e as ervas amargas e outros mandamentos semelhantes só devem ser guardados espiritualmente. Então nos afirma São Máximo nesse capítulo 86. Quanto aos mandamentos da lei, está fazendo referência aqui à Torá, a lei Torá. A lei corresponde, no caso ali, em referência ao Antigo Testamento, claro que depois ele adianta para o Novo Testamento, mas significa a lei do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, nós chamamos de Pentateuco. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, ele diz assim: primeiro, alguns devem ser guardados, alguns mandamentos devem ser guardados e realizados tanto de forma espiritual, de uma vida interior, quanto de forma corporal, isto é, deve ser vivido na carne, na realidade humana. Outros mandamentos devem ser guardados apenas de forma espiritual. Ele afirma: aqueles que devem ser guardados tanto corporalmente, sujeitando o corpo a esses mandamentos, mas também espiritualmente, tanto corporalmente quanto espiritualmente, colocando esses mandamentos sobre o domínio da vontade e não do corpo, são os seguintes mandamentos. Primeiro, não cometer adultério. Isto é, não cometer nem espiritualmente, nem na vida corporal. Isto é, guardando de não cometer o adultério, nem de corpo, nem de mente. Jesus mesmo nos lembra que aquele que desejar a mulher do próximo já cometeu adultério em seu pensamento. Então, nem corporalmente, nem de mente. Segundo, não matar. E Jesus radicaliza: eu, porém, vos digo, todo aquele que ficar com raiva de seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz a seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Não roubar. Se deve respeitar o que é do outro, tanto corporalmente quanto espiritualmente. E diz: outros mandamentos semelhantes devem repercutir tanto no corpo quanto no espírito. Mas existem aqueles mandamentos que devem ser guardados somente espiritualmente e não corporalmente. Quais são esses mandamentos que se devem guardar somente espiritualmente? Por exemplo, a circuncisão. Paulo, na carta aos Romanos, diz que a circuncisão não é na carne, não é corporal, mas a verdadeira circuncisão é do espírito, então ela é espiritual. Nós vemos São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 29. E a circuncisão é a do coração, ao que se refere ao espírito e não à letra. Já Jeremias,
profeta falava dessa circuncisão no capítulo 4, versículo 4. Circundem-se em honra de Javé, circundem o coração. Jeremias, então, capítulo 4, versículo 4. Então, essa circuncisão não é da carne, mas do coração, ela é espiritual. É a que vale a partir de Jesus Cristo, que uniu incircuncisos e circuncisos, pagãos e judeus, num único povo. E esse único povo se tornou o povo consagrado, aqueles circuncidados de coração. Outro mandamento, observar o sábado. É um mandamento espiritual, não é corporal. Não é que a gente tem que agora guardar o sábado como os judeus faziam, não. Não é a observância carnal do sábado, a obrigatoriedade, pois Jesus colocou o sábado para servir o ser humano, e assim explicou, e não o ser humano para ser escravo do sábado, escravizando o sábado assim, escravizando o homem no corpo. E Jesus diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Nós vemos Marcos, capítulo 2, versículo 27 a 28. Como também molar o cordeiro, comer os ázimos, as ervas amargas, não devem ser guardados com o corpo, né, celebrando a Páscoa. Não, mas são mandamentos espirituais, pois a Páscoa de Jesus não é a Páscoa dos judeus. Jesus é que se tornou o cordeiro imolado. Não se imola mais o cordeiro. Nosso cordeiro imolado é Jesus. É esse Jesus, cordeiro imolado, que comungamos. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. João capítulo 6, versículo 55. Esses são mandamentos espirituais e não se devem ser realizados corporalmente. Já no parágrafo, no capítulo 87, São Máximo diz: existem nos monges 3 estados fundamentais da ética. O primeiro consiste em não pecar em ato. O segundo, em não deixar permanecer na alma pensamentos passionais. O terceiro, em observar impassivelmente em pensamento, ele dá exemplo, a forma das mulheres, então dos homens, a imagem daqueles que nos ofenderam. Este então é o nosso capítulo 87 de São Máximo. São Máximo afirma: existem nos monges, isto é, o ser humano que chega à unidade de si mesmo, que não está fragmentado, não é um ser humano dividido, mas um ser humano integrado. É o ser que está em busca da perfeição de si mesmo e tem 3 estados fundamentais da sua ética, do seu comportamento. Primeiro, não pecar em ato. Não deixar que a paixão domine o ser humano. Não consentir em pecar em ato. Segundo, não permitir que não permitir que na alma permaneça pensamentos passionais pela vontade, mas expulsar esses pensamentos que querem vender falsas felicidades e realizações para o homem a fim de escravizá-lo. Aqui nós podemos fazer uma pequena leitura de São Francisco de Sales. Ele tem um tratado chamado Tratado do Amor de Deus. É da editora Voz que eu estou usando. É o capítulo 3. Como a vontade humana, governa o apetite sensual. Nós vamos fazer então esta leitura. Lá nos afirma São Francisco de Sales: ao contrário, logo que conhecemos o mal, odiamo-lo. Então, o mal deve ser odiado. São Paulo diz: odiai o mal, apegai-vos ao bem. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante. Então, nós devemos odiar o mal. Se ele está ausente, fugimos-lhe. Se pensamos não poder evitá-lo, vamos pelo menos temer o mal. Se achamos poder evitá-lo, afoitamo-nos e animamo-nos
Mas, se o sentimos como presente, entristecemo-nos, e então a ira e a cólera acorrem súbito para rejeitar e repelir o mal. Então, repelir o mal sempre. Ou pelo menos para dele vingar-se. Não se deixar ser vencido por ele, mas vencer o mal. Vingar do mal é vencer o mal, pelo bem. E, se o não pudermos, ficamos em tristeza. Mas, se o houvermos repelido, expulsado, ou se dele nos houvermos vingado, porque no combate com o mal, bem vai vingar-se do mal, né? Sentimos a satisfação e o saciamento, que é um prazer de triunfo. Porque, agora aqui vem, assim como a posse do bem alegra o coração, a pessoa que tem a posse do bem, ela tem um coração alegre. A vitória contra o mal sacia a coragem, porque vai te dar coragem de que o mal pode ser vencido. Ele não é esse poder que é capaz de submeter a pessoa. Então, quanto mais você vence uma batalha, mais você sente coragem. Então, na batalha contra o mal, né, a vitória contra o mal sacia a coragem, te dá coragem de vencer mais o mal. E sobre todo esse povo das paixões sexuais, a vontade mantém o seu império. Então, sempre manter o império da vontade. É a vontade que não pode permitir que o mal invada, que o mal tome conta de nós, que o mal nos faça escravo dele. Rejeitando-lhes, então, o império do mal, as sugestões, quando aparecem, né? Faça isso, faça aquilo do mal. Repelindo-lhes os ataques, isto é, não permitindo que o mal vença. Então, repelir, se defender. Impedindo-lhes os efeitos, não deixando que o efeito do mal tome conta de nós. O efeito do mal é destrutivo. E quando menos, recusando-lhes fortemente o seu consentimento, quando a nossa vontade não permite que o mal entre em nós, ou vença em nós, sem o qual eles não lhe podem fazer o mal. Então, essa sugestão, essa realidade de consentir ao mal, nós devemos usar a vontade para não deixar que esse mal entre em nós. E pela recusa do qual elas ficam vencidas. É a vontade que vence o mal. E mesmo com a continuação, né, abatidas, esmorecidas, atenuadas, reprimidas, e se não inteiramente mortas, ao menos amortecidas ou mortificadas. A vontade é fundamental neste momento. A pessoa tem que ter determinação, a pessoa tem que ter uma capacidade de luta, não se deixar ser vencida. Isso é realmente um gasto de energias para poder conquistar o bem e se afastar do mal. Então, aqui está para ele a vontade. A vontade é fundamental de não nos deixarmos sermos vencidas e vencidos pelo mal, né? Então, esse é o texto sobre o tratado do amor de Deus, né? Então, continua lá, né, São Máximo. E o terceiro, em observar impassivelmente em pensamento a forma sedutora e passional, ou seja, a forma dos homens e das mulheres, a forma mental de ficar pensando isso, a imagem daqueles que nos ofenderam, a pessoa que nos ofendeu está sempre diante de nós, que provoca rancor, sentimento de vingança, esse orgulho ferido. Mesmo que se sofra injustiça, né? Como diz São Paulo nessa carta aos Romanos que eu falei, no capítulo 12, versículo 9 diante, não vingueis, deixai a ira de Deus agir. É Deus que deve fazer a justiça, não eu. Se deve chegar ao ponto de estar imerso em Deus e não permitir ser seduzido por essas coisas, pela força da vontade. Então, sempre pedir a Deus a graça de você. Você sozinho não dá conta, você sozinho você não consegue.
É sempre a graça que antecipa, é a graça que nós pedimos, que nos acompanha para vencer o mal. Não sentir repulsa nem atração, mas simplesmente ter a perfeição do amor, que ama as pessoas como são na sua totalidade. Ser senhor de si mesmo, mas sempre contando com a graça de Deus sempre à frente, e sempre pedindo essa graça, porque sem ela nada somos. E não se deixar ser seduzido pelas paixões. Aqui nós temos, então, essa reflexão de São Máximo, nessa perspectiva da conquista da vida espiritual, é uma luta. Infelizmente, as pessoas estão tão acostumadas com o mal que não percebem a fragmentação, a destruição que ele realiza dentro das pessoas. E as pessoas se sentem cada vez mais vazias, elas se sentem cada vez mais sozinhas nessa luta, e esquecem que é possível vencer, quando Deus é a nossa força e o nosso sustento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.